Fala galera, tá começando mais um 1504 podcast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, pessoas e cultura. E eu tô muito feliz porque eu tô recebendo aqui o Rodolfo e o Guilherme. E eles prometem dizer pra nós aqui, revelar o segredo do porquê que a gente não tá sendo promovido, né? Eu tô super curioso porque eu tô querendo uma promoção também. E eles vão revelar aqui o segredo. Se você ficar até o final, você com certeza vai descobrir, tá certo? Então, meninos, brincadeiras à parte, um prazer estar recebendo vocês aqui e eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Sejam muito bem-vindos. Pô, Rafa, a gente que agradece aí a oportunidade de estar aqui. Vamos tentar revelar o segredo, né? Eu confesso que eu, sei lá, talvez meio segredo eu já descobri. Eu não sei o Guilherme, mas meio segredo eu descobri, eu prometo contar aqui. Exatamente. Obrigado por receber a gente. Espero conseguir aí elucidar um pouco desse segredo também, ou pelo menos dar forma para ele, enfim. Vamos ver o que a gente consegue agregar pro pessoal. Pelo menos o caminho das pedras aqui pro cara descobrir o segredo a gente vai dar, né? Com certeza. Com certeza. Legal demais. Pessoal, então eu queria primeiro que assim, vocês se apresentassem e me contem por que vocês estão com essa promessa, estão prometendo revelar esse segredo, de onde veio essa ideia. Me contem aí um pouco mais sobre vocês e sobre esse primeiro projeto. Bom, eu sou nascido em Sorocaba, vim para Curitiba em 2004, segui a cartilha aí de muita gente, passei na faculdade e vim de uma família que, olha, você vai estudar lá, mas você vai ter que trabalhar, não vai ser vou bancar você lá e você vai só estudar. E eu comecei a trabalhar, e eu percebi que trabalhando e estudando, uma das formas de eu melhorar a minha vida era sendo promovido, ganhar mais e tal, que eu acho que é o que todo mundo quis. E eu fui picado aí pelo segmento do food service. Comecei trabalhando em Pizza Hut, depois fui para Applebee's, e eu me aventurei e falei, bom, eu vou abrir o meu negócio. Abri uma consultoria chamada WeKeep, na sequência abri uma pizzaria, depois voltei pro mercado, falei, bom, agora eu vou trabalhar no Grupo Madeiro, tinha uma oportunidade de trabalhar no Grupo Madeiro, e nessa trajetória eu descobri algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar. Essa é a minha trajetória, rapidamente aí. Legal demais. A minha é um pouco parecida com a do Rodolfo, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim aqui para Curitiba fazer faculdade de Engenharia Civil, e tava seguindo a cartilha, né? Aquele direcionamento que a sociedade, né, dá pra gente ali, vai pra escola, ensino médio, faz uma faculdade, arranja um emprego. E mesmo seguindo, né, o que eu achava que era o caminho correto, eu fui vendo que eu não estava satisfeito, né? Então, eu saí um pouco da área de construção civil, fui trabalhar em outras áreas, achava que precisava descobrir, né, onde é que eu me posicionaria e seria mais feliz, né, em qual indústria, etc. Acabei entrando no programa trainee do Grupo Madeiro, conheci o Rodolfo lá, né, o Rodolfo foi meu líder. Teve um azar de me conhecer lá. A gente manteve muita amizade, principalmente por causa das trocas que a gente tinha lá dentro, né? Ele me orientava muito, considero ele meu mentor, eu sempre falo isso pra ele. Acho que também agrego muito valor pra ele de validar os pensamentos, trocar ideias, etc. Dá um muito feedback trabalho, ali, né? Muito trabalho, me deu muito trabalho, Guilherme, muito trabalho. Com certeza. E a gente percebeu que a gente sempre gostava de muitas coisas em comuns. Então, mesmo depois de eu sair do Madeira, eu fui pro Paraná Banco, fui pra Positivo Tecnologia, trabalhei em outras indústrias. A gente manteve contato e a gente tá com alguns planos, né? Que a gente pode discorrer um pouquinho mais pra frente. Mas essa é a história aqui, basicamente, resumida. E agora nós estamos modelando aí, já tem um mês, modelando um novo negócio. Então, nós estamos naquela fase aí que a gente chama de tá na prancheta. Estamos desenhando uma academia, já tem nome, é Power Mind Academia, com o objetivo de conseguir dar para as pessoas aquilo que a faculdade e o mundo teórico não consegue. Então, um baita desafio. A gente não quer entregar nenhum segredo, método revolucionário, a gente quer realmente dar ferramentas para que o profissional, seja ele empreendendo no seu negócio, ou ele disputando um cargo, uma promoção, ele tenha ferramentas para que ele possa galgar aí uma promoção. E o porquê disso? Porque é uma forma da gente retribuir o que já fizeram pela gente. Então, eu acredito muito que a gente chegou onde a gente chegou, porque alguém foi lá e falou, pô, esse Rodolfo aí tem alguma coisa nele, cara. Eu vou apostar nele, acho que vai dar certo, vai virar líder.
E a melhor maneira da gente retribuir é fazendo isso para outras pessoas, né? Então, esse propósito de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a ter sucesso, a ela conseguir falar, poxa, olha, é possível eu crescer, eu fazer mais coisas, e a gente puder participar dessa trajetória, poxa, eu me sinto super bem. E nos últimos 10, 12 anos, o trabalho foi sempre esse. Porque quando você vai virando líder, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar das suas pessoas para que elas entreguem o teu resultado. O líder sozinho ele não consegue nada. Quem dá o resultado do líder é a equipe dele. E o que o líder então precisa fazer? O primeiro segredo aí, né, para os líderes. Você tem que entregar valor para a tua equipe. Quanto melhor ela, melhor é o líder. E como todo mundo sabe, ninguém tá com um Paris Saint-Germain na mão, né? A gente, quando pega um time para formar, você às vezes é surpreendido com pessoas... Pega Paysandu ali, né? Paysandu... De tudo. Pois é, mas dá para ser campeão, né? Dá pra levar. E aí isso mostra o valor do líder, né? E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que vivenciaram com aquele líder, porra, o cara pegou o Paysandu, cara, conseguiu. Amanhã ou depois ela vai ser um líder também. E isso tudo é uma coisa que acontece na prática e, de certa maneira, a forma da gente aprender no mercado é tentativa e erro. Então, eu sou um líder, vou fazer isso aqui. Funcionou. Vou fazer isso aqui. Não funcionou. E a forma da gente aprender isso mais rápido é com quem já pôde, em algum momento lá, testar isso e falar, olha, isso aqui funciona, vai por aqui que isso aqui funciona. Então, tem N histórias aí pra gente contar de coisas legais e coisas que não são legais. Porque talvez a maior parte da trajetória de formar pessoas, de atingir resultados e conseguir ter conquistas é você experimentando, putz, não deu certo, vamos lá. Primeira soft skill que você vai aprender muito rapidamente no mercado é resiliência. Levanta, respira, tá tudo certo, vamos continuar em frente. E resiliência, um exemplo que a gente usa muito, é igual você chegar para uma criança e falar, olha, não põe o dedo na tomada, dá choque. Ela vai falar, tudo bem, mas enquanto ela não tomar aquele choque, ela não vai saber o que é o choque. E resiliência é uma palavra muito bonita, né? Isso. Tá no momento aí, né? Resiliência. Muito bonita e muito usada, né? Quando que eu vou usar? Olha, é quando você realmente estiver muito pressionado, ou com o resultado zero, ou com um momento de decepção muito grande, seja com você, ou seja com um resultado que você não entregou, e você precisa se reerguer. É isso que eu queria te perguntar, Rodolfo. O que é a resiliência, assim, não conceitualmente, dentro do ambiente corporativo? Acho que tem duas maneiras da gente dar uma explanada nesse assunto. No ambiente corporativo, o que acontece? Você tem que ser resiliente 2 vezes. A primeira delas é de você com algo que você precisa entregar. Ou seja um projeto, seja um resultado, você vai ter aquele percentual que você entregou. Nenhum chefe vai te dar uma meta ali facinho, uma mão com açúcar. Quanto mais você cresce, o game vai ficando mais difícil. A outra, que você conseguiu aquele número ou não, a outra resiliência é de você consigo mesmo. Porque você vai falar assim, pô, eu falhei. Porque antes do chefe falar, olha, você não atingiu porque faltou você fazer isso, você já às vezes percebe antes. E você não pode ser o seu vilão. Você tem que ser o seu incentivador. Mas naturalmente, na maior parte dos casos, e quando a gente trabalha com os times, desenvolve as pessoas, a autocobrança, ela é muito maior do que às vezes do próprio chefe. E às vezes nem teve. O chefe fala, mas o que você entregou tá bom. Puta, mas foi metade da meta. Então, imagina, a sua resiliência é com você mesmo também. E quando a gente leva isso para o empreendedorismo, que a gente costuma dizer que o empreendedor não tem nenhum líder orientando. Então ele tem que ter um autogerenciamento muito grande. A gente costuma dizer que muitos empreendedores não quebram por causa de grana. Eles quebram por falta de resiliência. Porque se o cara tem resiliência mesmo e está enfrentando um momento de tempestade, ele vai conseguir passar por cima do orgulho, passar por cima do ego, buscar ajuda, falar com pessoas, vender uma parte do negócio, levantar dinheiro para fazer uma correção de rota no seu negócio.
E quando a gente fala em negócio, principalmente quem criou o próprio negócio, falo isso por experiência própria, é o teu bebezinho, a tua obra-prima ali, né? É muito difícil, né? Como é que você vai mudar? Tá errado, aquilo que eu criei, bom tempo ali criando e tá errado, precisa fazer uma correção de Gastei dinheiro rota. pra caramba, já passei um monte de coisa, eu vou entregar assim de mão beijada, né? Aí o cara às vezes prefere dar um kit no negócio do que abrir pra outros e tentar outro caminho, né? O Guilherme ele entrou bem no Grupo Madeiro, entrou no programa Trainee, e no programa Trainee vai passando por várias áreas. Quando a gente chegou na área de operações, é até um momento engraçado aí, né, Guilherme? Dele, agora eu vou parar de operações. O que esses caras fazem, né? Operações. Tá bom, vamos começar lá no restaurante, então vamos lavar a cozinha primeiro, né? Então, é um outro tipo de resiliência, né? Que é a expectativa, e aí eu chego lá, peraí. A expectativa é ar-condicionado, computador, ali. Perfeito. É bem isso mesmo. Imagina, eu formado em engenharia civil, seguindo a cartilha, imaginava que ia ter um cargo administrativo, ou pelo menos ia trabalhar em obra, mas já não queria trabalhar em construção civil, estava procurando alguma coisa administrativa. Passei num programa trainee executivo do Madeira, falei, executivo. E aí fui pro departamento de operações e eu tive que ter muita resiliência de entender que para agregar valor, para entregar valor para quem tá ali, não só me empregando, mas para quem tá trabalhando no dia a dia comigo, eu tinha que fazer coisas que eu não entendia muito bem por quê, né? Então acho que resiliência é muito sobre isso também, sobre você dia a dia ir aprendendo com as experiências, né? Mesmo que elas naquele momento não façam muito sentido ou vão na contramão do que você acreditava. A resiliência é você ir moldando dia a dia a sua entrega de valor, os seus valores, virtudes, etc., para você agregar pro mundo, ou pro seu trabalho, etc. Resiliência no Madeiro, para mim, foi isso. Lavar a cozinha, treinar a equipe, montar hambúrguer, fiz tudo isso. Tive que ser resiliente porque não esperava que fosse ter essa experiência. E depois tudo fez sentido, né? Para ser do departamento de operações e orientar os projetos de cozinhas, de performance, etc., você tem que conhecer o produto, você tem que passar por aquilo, tem que ser resiliente, porque senão você vai falar de uma coisa que você não conhece. Então foi uma experiência incrível e foi um aprendizado transformador mesmo para mim, né? Então a resiliência se pagou, né? Depois de um tempo. Eu gosto muito de usar esses exemplos com resiliência, porque eu acho que quanto mais você pratica isso, que é um termo que a gente usa, mais casco você vai tendo. E comparando como se fosse aqueles generais do exército, que a bomba estoura do lado dele, ele nem mexe a sobrancelha, né, cara, tá ali e tal, porque você vai se acostumando. E aí uma dica para todos é justamente isso, quanto mais vivência você tem, a resiliência ela vai ficando mais forte. E por incrível que pareça, embora a gente fale que isso a gente não vê na faculdade, na verdade a gente vê sim, porque é um pouco diferente, mas se você tem que entregar lá uma nota boa, você tem que entregar um bom trabalho, você vai fazer um trabalho lá na faculdade que 2, 3 anos não estão fazendo nada, e aí geralmente é assim, né, quem faz apresenta, né, aquela coisa e tal. Como é que você lida com aquelas frustrações? E esse exercício ele é muito válido, só que a gente não faz a ponte disso para o mercado de trabalho e às vezes não tem nota para isso, né? Como que o professor vai dar uma nota? Olha, aquele aluno ali é resiliente, ele vai ter um plus aqui na nota dele. Não tem como, né? Mas você vai usar todos os dias. E quando a gente se torna líder, está líder naquele momento, você tem que ter a resiliência e até a paciência de entender os momentos do seu liderado. E naquele momento que você está virando líder, ou seja, o cara que foi promovido, vai exigir outras soft skills. Essas soft skills, o líder, depois que é um líder maduro, ele vai começar a identificar no time, olha, esse cara aqui tem resiliência, olha, esse cara aqui tem trabalho em equipe, olha, esse cara aqui tem entusiasmo, ele tem paixão pelo que ele está fazendo. E às vezes, o funcionário que quer ser promovido, ele acredita muito que, mas eu sou um bom funcionário, por que eu não sou promovido? Porque ninguém está olhando se ele é um bom funcionário. E aí uma coisa que a gente aprende na prática, aí é doloroso, aprender na prática. Você vai ser promovido quando é identificado outras competências que você às vezes nem usa, nem é necessário usar para aquele teu cargo.
Porque você foi contratado para ser um bom funcionário. Então, se você for contratado por um cara que vai fazer hambúrguer, por um chapeiro, você tem que ser o melhor chapeiro. E se você for o melhor chapeiro, você não vai ser promovido porque você é o melhor chapeiro. Porque você foi contratado para isso. No máximo você vai ser valorizado. Valorizado, reconhecido. Olha, você realmente é um bom chapeiro. Mas não é isso que vai carimbar o teu passaporte pro próximo cargo. Então, como eu, como chapeiro, vou ter noção ou vou desenvolver soft skills pro próximo cargo? Essa é uma equação que ainda não foi desenhada. Não tem essa fórmula, né? Não tem, olha, faça isso que você vai ser promovido. Esse segredo, esse foi o que eu descobri, tá? Na verdade, o que eu falei que eu descobri é isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo, olha, é que não tem fórmula. O segredo é que não tem segredo. Não tem fórmula. Mas existem algumas coisas que vão chamar atenção. As grandes companhias, elas utilizam algumas ferramentas. E aí, isso é ferramenta usada, muitas ferramentas são usadas, como o Ninebox, como avaliação de desempenho, feedback 360, DISC. Então, essas ferramentas, elas estão falando o que é necessário para o próximo cargo. Só que no dia a dia, o teu chefe ele não vai pedir isso. Principalmente quando a empresa é muito grande, departamentalizada, isso parece coisa lá do RH, né? Coisa do pessoal lá que tá pensando em RH, não sei o quê, vamos abraçar a árvore, aquela coisa. Mas, e a gente que era da área de operações, ainda é, né? Nascido e criado na área de operações. Não sai mais. É entregar. Tinha uma rixa um pouco ali, batia meio de frente ali, né? E aí você olha assim, por que eu vou me preocupar com DISC, com Ninebox, avaliação de desempenho? Vai vir um cara e fala, o meu chefe não sabe nem o que eu faço, ele vai me dar um feedback aqui, né? Geralmente é sempre assim, o chefe, ele, de certo, ele é até um pouco desvalorizado, né? Mas DISC é uma ferramenta que ela vai te dar condições de você entender o teu comportamento naquele momento. O DISC ele muda durante o tempo, né? Você vai evoluindo, você muda. Então eu tenho um D alto. Então, o DISC é dominante, influência, cauteloso ou cautela e estabilidade, não é S de estabilidade. E cada um tem um pouco disso. E você fazer uma avaliação, ser avaliado, você descobrir quais são essas suas áreas, essas grandezas de inteligência que você tem, natural ou não, ou desenvolvida, vai te ajudar a seguir esse caminho no Ninebox, né? Então, eu tenho D alto, mas um I mais alto que o D, ou seja, eu tenho um lado dominante, mas um lado de influência, que é aquela pessoa que fala, vai levando as pessoas. É um comunicador executor. É, isso mesmo. Você é do RH? Eu não sou do RH. Tá indo bem. Eu sou analista comportamental. Eu sou analista comportamental, e fiz coach, curso, justamente porque eu não era um bom gestor. Eu tô gostando muito do que você tá contando aí. Boa. Posso até contar uma história que aconteceu, assim. Enfim, fiz esse caminho que você falou, estuda, faz o MBA, vai ser gestor, entra, faz mais do que te pedem. Pô, eu preciso sair daqui carimbar um aumento de salário aqui, preciso ser coordenador, depois gerente, depois diretor. E sempre nessa trajetória, por eu buscar muito resultado, as minhas equipes sofriam muito comigo. Sempre. E eu sempre recebia do pessoal de People aquele feedback de que, poxa, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado. Você tem D alto. Eu sou dominante. Puro dominante. Eu era dominante puro nessa época. Depois que eu fiz análise comportamental, eu virei um dominante influente. Ou um EC. E eu fui procurar por coach, por desenvolvimento humano, justamente para eu entender o que eu estava fazendo de errado. Né? E isso é muito difícil. Assim, meu depoimento sobre isso que vocês falaram, o que eu acho super importante e necessário para o mercado hoje é que eu comecei a me canibalizar, né? Eu comecei a me maltratar por achar que eu não era o ideal para aquela função. Mas, na verdade, a empresa lucrava muito com meu trabalho. E todos os funcionários que passaram por mim, hoje, eles dizem que, cara, você foi o melhor gestor que eu tive. Só que, apesar de ser o melhor gestor, você
dava chicote na galera, né? A galera é igual o pai. O pai te dá umas palmadas assim pra você crescer. Só que eu não entendia que existe um equilíbrio, podia ser um pouco mais maleável em alguns aspectos. Eu fui amadurecendo e aprendendo. Fui gestor muito novo. Hoje eu tenho 29 anos, então imagina. Isso eu tô falando de 10 anos atrás. Eu comecei muito novo a minha carreira e fui gestor muito novo. E eu tinha muita resiliência, mas eu era um cachorro louco, eu não sabia o que fazer com isso. Eu tive que estudar para aprender. Então isso que você tá falando assim é muito importante mesmo. E eu não tenho dúvida que o que te fez mudar foi primeiro você se olhar no espelho, né? Porque o que é você fazer uma avaliação de DISC, né? Peraí, vai lá, se olha no espelho. E qualquer pessoa que se olha no espelho vai começar a arrumar, putz, eu podia mudar aqui, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, mulheres, usar um batom, um brinco. O DISC é a mesma coisa. O legal dessa brincadeira é isso mesmo. Olha, você é muito bom nisso, cara. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem certo e errado no DISC, né? O teu comportamento, tá tudo ok. E o que a empresa quer? Porque daí tem um outro lado que talvez a empresa ela quer uma coisa que você não identificou ainda. Então, você tem que olhar no espelho, tem que fazer o seu DISC e falar assim, deixa eu ver aqui o pessoal do RH, porque isso aqui vai me dar tá me dando um caminho. Porque o que toda empresa quer, ela quer ter bons funcionários. Isso é fato. Só que decifrar isso no dia a dia é muito difícil, porque toda companhia, seja vendendo um serviço ou um produto, ela está preocupada em produzir o serviço ou o produto. Já esse ambiente de como é que estão as pessoas, o que é cada um, e ainda mais descobrir o perfil e poder dar a direção correta, ou é uma iniciativa da própria pessoa, como acho que foi o teu caso, ou é realmente aquele líder que assim, ele bate o olho já por experiência e fala assim, cara, vai por aqui, vai por ali, e te dá o caminho das pedras. Com o DISC bem alinhado, aí você tá no jogo. Porque até então, você tá, vamos usar um exemplo aqui, você tá chutando pro gol, pra qualquer outro lugar, menos pro gol, né? Quando diz que tá alinhado, opa, agora eu tô numa posição, tô fazendo um item aqui, sei o que eu tô fazendo. Aí você pode ser avaliado no Ninebox, que são duas linhas, né? Uma é potencial e a outra é desempenho, ou seja, resultado, aquilo que você entrega. E aí é muito simples. Então, o que é potencial? São suas competências, a sua formação, as suas habilidades. Isso, olha, ali é um high potential, ali é um cara alto potencial, tá tudo certo. Só que se não entregar o resultado lá na prática, não fazer acontecer... Não adianta. Né? Não adianta. Então, não adianta ter iniciativa, né? Tem que ter acabativa, tem que entregar. O número tá lá, tá feito, fiz, realizei. Isso é difícil. Então, esse é o game que começa a acontecer. Ou seja, agora você está no jogo. Então, eu quero ser promovido, vamos construir as bases aqui, ó. Tem que me conhecer. Já sei minhas habilidades, o que eu preciso melhorar, meu perfil, meu comportamento e tal. Vamos pro Ninebox aqui, ó, que é o teu mapa, para onde você está indo, né? E aí vem, se puder deixar uma dica também, vem aquilo que não está nesses dois. Que são duas coisas que eu acredito que fazem muita diferença. Não vou falar nada novo aqui, que é caráter e confiança. Esses dois itens não tem como medir. Não tem uma ferramenta para falar assim, olha, ele é de alta confiança, você é de baixa confiança, então, olha, você melhora a tua confiança. Pô, mas peraí, né? Isso não tem. E por mais que pareça duas coisas muito simples, ao mesmo tempo são coisas que não se ensinam. Pô, Rodolfo, mas e aí, né? O que eu faço? Então aí vem uma coisa que você tem que sempre entender muito bem quem você é e quanto autêntico você é. Se você não for autêntico, você vai ser alguma coisa que pode até ser promovido. Depois de promovido, você não vai ser feliz. Feito. Se você é autêntico, ó, eu sou isso, e é isso, e a empresa fala assim, cara, que legal. Pô, isso aqui, tá tudo certo. Olha que cara bom. E é um desafio, né? Sendo bem honesto, eu penso assim, é um desafio você ser autêntico e ao mesmo tempo você respeitar o limite de onde a tua personalidade vai, né? Não passar de um determinado limite ali, né? Da tua autenticidade, né? E aí, você ter certeza que fazendo isso, você vai ser promovido,
Go, tudo certo. Olha só que legal. Sou autêntico e a empresa onde eu tô reconhece isso é bom e vai me promover. Só que às vezes pode acontecer o contrário. E aí vamos voltar na resiliência lá, que é a primeira ferramenta que toda maleta tem que ter. Na sua maletinha lá de ferramentas tem que ter a resiliência. Você pode estar numa empresa que não vai te promover porque ela não quer você. Ela não quer o teu perfil. Ela não quer a tua habilidade. E às vezes o que ela quer para você é onde você está. Então, a gente costuma dizer que todo profissional que quer crescer, ele tem um tempo para isso. Se você não entender que, olha, eu vou ter 2 anos aqui e eu vou crescer em 2 anos e eu vou construir isso de maneira consciente, e você não perceber que aquilo que você está entregando não é o que a empresa quer, ou aquilo que a empresa quer pode ser que aquilo que você não quer entregar para aquela companhia. Porque tem companhia que ainda pede o cara o 100% D lá, né? Só o dominante. Vamos, vai lá, meta a todo custo e Toma bate, um tapa, cobra, soldado, né? Toma um tapa na cara, pá, agora Isso. continua. Vai, toma outro, pá, agora continua. Tipo assim, soldado. E aí, se você não quer isso, aí não tem jeito. Vamos procurar promoção em outro lugar. Mas tem que identificar. Então, de certa maneira, o que nós estamos falando que se conheça internamente, conheça também o ambiente onde você Tá está. inserido. Perfeito. E eu ia comentar aqui, só de você conseguir, a primeira parte, você fazer uma análise imparcial de você já é muito difícil. Você entender quais são os seus valores, etc., já é uma parte muito difícil, né? A gente tem uma deficiência em avaliar a gente mesmo. Quando a gente tá avaliando os outros, normalmente a gente tende a ser muito assertivo, né? Avaliar os outros é muito mais fácil. Mas fazer essa reflexão é quase uma atividade espiritual, né? Depois que você passou disso, fez essa autoavaliação, você ainda ter a capacidade de conseguir interpretar o que é valor para aquela empresa e entender se as suas competências ali que você analisou e entendeu se encaixam, né? Se você consegue ali performar dentro do que a empresa quer, é o segundo obstáculo, né? Eu vejo por mim mesmo, né? Muitas pessoas se posicionam em empresas que não vão dar as oportunidades que elas acham que elas querem para a vida delas e ficam frustradas, achando que o problema é com elas. Elas são pessoas competentes, elas têm todas as qualidades que o Rodolfo aqui falou, mas a companhia não vai ter lugar para ela, ou a companhia não valoriza aquilo que ela identificou como força dela, né? E ela começa a se questionar, né? Começa a ficar frustrada, porque o pior julgamento é aquele que a gente tem com a gente mesmo, né? E quando a gente não entende o que está acontecendo e só vê um resultado que a gente não quer, a gente vai ficando frustrado. Então, são várias variáveis, né? Que a gente precisa entender, até pra gente se eximir um pouco, achar que a gente não é 100% responsável de tudo, a gente não tá no controle de tudo. Então, essas habilidades aqui, conversando aqui entre a gente, parecem simples, mas não são. Essa avaliação imparcial sobre você mesmo é difícil, essa avaliação sobre onde você está posicionado, quais oportunidades você vai ter, também é difícil. Você achar um lugar que vai te dar as oportunidades que você quer para sua vida, também é difícil. Então, tudo isso tem um jogo ali para você ser promovido. E complementando, olha a importância do líder, do teu líder. Então, Rodolfo, mas se essa empresa não vai me reconhecer, ou não vai ser isso, o que eu faço, né? Eu tenho que escolher a empresa. A gente costuma dizer que, olha, não escolha a empresa. Escolha o líder que você está trabalhando. Porque ele vai te formar, ele vai ser a peça mais importante na sua trajetória. E às vezes você tem vários líderes. O líder, qual que é o papel principal do líder? Olha, é papel teu motivar o teu time e formar teu time. Aí tem algumas pessoas que a gente faz uns trabalhos de mentoria e tal. Bom, Rodolfo, mas quem que vai motivar o líder? E quem que... né? Pô, e eu, né? Eu líder. E pra mim, tá bom? A equipe já entendi tudo. Já fui promovido, quer dizer, porque pode ser várias promoções, né? Então, eu já tenho um cargo de liderança, já sou líder, mas e eu? Bom, aí começa outra soft skills que também... Aí eu vamos dizer assim, do Paysandu já estamos ali já estamos no Santos, Santos, já teve lá mérito lá atrás, mas agora tá meio balançando e tal. Pô, mas o Santos é um time bom, cara. Você pegou o Santos, você tá bem, pô. Tá bem. Tá bom, tá bem demais. Pô, já foi bem promovido, né? Então, o líder, o papel dele número 1 não espera o reconhecimento.
Aí entra aquela soft skill que você tem que ter a habilidade de ser o seu próprio líder. E aí estamos falando de autogerenciamento, de você ser... você entender qual que é o seu destino. Isso é muito difícil também, né? E você tem que se sentir bem como líder. Um líder, ele só é plenamente um líder quando ele consegue liderar. Então, qual que é a diferença de gerenciar e liderar? Né? Pô, virei um gerente. Eu sou um líder? Ou eu não sou um gerente, eu sou um líder? Então, a gente costuma fazer um exercício com as equipes da seguinte maneira. Imagina estamos numa floresta e nessa floresta a gente tá com um time lá e aí o primeiro cara a se destacar é o gerente. Olha, você pega o machado, olha, você vai cuidar da refeição, você vai pegar o pincel aqui e vai pintando as árvores que nós vamos derrubar. E ele é o cara que já sai distribuindo tempo e tarefas. Isso é o papel do líder. Retifica, do gerente. Tempo e tarefas. E o cara vai trabalhar, mandando, delegando e tal, não sei o que, tudo como segue a cartilha. O líder é aquele cara que sobe no meio da mata e fala para todo mundo assim, ó, pessoal, é para essa direção que nós temos que ir. Quem trabalhou mais? O líder ou o gerente? Acho que o gerente trabalhou mais, gerente, né? Com certeza. O gerente, com certeza. Quem teve mais importância? Olha aí, relevante. O líder, né? Ele Porque mostrou a se ele direção. apontar a direção errada, nós vamos cair no precipício. Só que se ele apontou a direção certa, vai dar tudo certo. Só que para todo mundo que tá lá dentro da mata, fala assim, ó, o cara falou, é por aí mesmo. Vamos? Porque não adianta, cara, o líder pode apontar. Só que para ele ter a habilidade de apontar a direção e todo o time lá embaixo acreditar, confiar, seguir, cara, ele fez um trabalho muito árduo antes. Muita coisa ele fez. Propriedade no que tá falando, construção de conhecimento, construção de confiança, laços, construir alianças ali também com o gerente que tá falando, cara, porque você vai apontar a direção, mas quem vai seguir aquela direção não é você. Você construir isso não é da noite pro dia. Então a gente costuma dizer que líder não é cargo. Gerente é cargo. Uhum. Tá lá, tá o cargo, tá escrito e tal, não sei o quê. O líder, não. E você pode ser líder sem necessariamente ter o cargo. Isso é muito comum nas empresas. Você tem lá uma pessoa que ela tem uma liderança tão grande, ela não é líder. Ela ganha igual todo mundo ali, tá mesmo só com os pares. Mas quando tem uma situação, é a pessoa que fala, ó, gente, calma, tá tudo bem, isso, aquilo. Ou, é isso aí, vamos queimar os colchões, o bicho vai pegar, como assim e tal. Então, o líder, ele tem essa habilidade de conquistar as pessoas. E uma coisa também que não é uma soft skill que você aprende na faculdade, é o que te faz ser contratado e o que te faz ser desligado. Tem que ser muito claro isso para as pessoas. E isso não é claro. Então, por que eu fui desligado? Eles não dão feedback, isso, aquilo. Então, de maneira muito simples e muito prática, é o seguinte: nós somos contratados pelas nossas competências. Nós somos desligados pelo nosso relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai contratar alguém, você vai ver o currículo, o que estudou, o que já fez, onde foi e tal, não sei o quê. Quando essa pessoa está dentro de casa, está dentro da empresa, está trabalhando, o que mais conta é o relacionamento. Porque lá dentro de uma companhia, se for uma companhia de alta performance, onde a competição é muito difícil para você ser promovido, você fica em pé de igualdade, às vezes, tecnicamente com todos. Tá? Todo mundo aqui é bom. Tecnicamente, todo mundo é bom. E tem um cara que, tecnicamente, sempre é o melhor. Sempre tem um cara que é número 1, tecnicamente falando. Só que se ele não tiver um bom relacionamento com o líder, com o pessoal da RH principalmente. Que a galera. Se ele não tiver um bom relacionamento, ele não vai ser promovido. Pô, Rodolfo, isso é injustiça, cadê a meritocracia e tal? Em partes, falando em meritocracia, isso faz sentido. É o injusto ou não é justo, tem lá ó, a sua relevância. Mas na prática mesmo, a competência, a soft skill de relacionamento, que a gente volta a falar lá de confiança e caráter, ela é crucial para o teu desenvolvimento, para tua carreira. Por quê? Às vezes você tem lá
um funcionário muito bom, o melhor, aquele cara, o melhor tecnicamente. Só que, cara, o convívio com ele é difícil, cara. O cara é duro na queda. Eu não sei quem de RH te falou daquela, uma dicasinha aqui e tal. É ouro, cara. É ouro e com certeza quando ele aumentou o teu I lá, ele fortaleceu o teu relacionamento. Então, praticamente, não adianta nada você ser muito bom tecnicamente se na hora do relacionamento você não é bom. Porque a gente precisa que os times tenham um bom relacionamento. E imagina você ter um líder que ele não tem relacionamento com ninguém, não se dá bem com ninguém. Ele vai subir lá no meio da floresta, vai apontar, eu falo, ih, segue não, vamos pra lá, pro outro lado só pra contrariar. O time é muito forte. Não, e ele pode ser o melhor em detectar pra onde ir, ou analisar o vento, etc, e tá certo sobre aquilo, mas por ele não inspirar confiança, ou não saber se comunicar, ou de alguma forma, esse conhecimento técnico ali que levou ele a melhor, não serve pra nada. Caramba, e sobre isso aqui que eu quando o Rodolfo tava falando aqui, eu tava refletindo, assim, uma coisa que me desperta muita curiosidade é a visão de vocês sobre como construir confiança. O que é esse conceito de confiança nos relacionamentos? Tem a ver com o quê? Com tempo? É só a única variável aí é o tempo, ou tem outros aspectos também que a gente pode para construir confiança dentro desse ambiente? Quando a gente... Vamos falar da confiança do líder com a equipe, tá? Naturalmente, todo líder, ele vai se identificar com aquele perfil que é muito parecido com o dele. E aí, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Se eu tenho um D alto, natural, ali, o meu perfil, eu vejo alguém D alto, eu me identifico. Olha só que cara bom, que parece eu quando eu tava lá, né? Faz muito sentido o que ele tá fazendo. Esse cara é bom demais, parece eu. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você não faz um bolo só com farinha. Você tem que ter outros ingredientes nessa receita. Então, o líder, nessa construção de confiança, ele tem que tomar muito cuidado com o que o feeling dele tá falando. Por isso que a gente fala quando a gente fala de formação de pessoas, a gente precisa colocar mais ferramentas para essa pessoa. Então, líder, a tua confiança tem que passar no primeiro filtro de, olha, não se engane pela aquela empatia inicial que você teve. A construção do seu time não pode ter várias pessoas iguais a você. Não vai funcionar porque cada projeto, cada demanda tem habilidades diferentes. O segundo passo do líder entender a confiança, aí é uma relação de entrega. O que eu quero dizer com isso? Então, agenda de entrega. Olha, nós temos um trabalho para fazer e o prazo é amanhã até meia-noite. É claro, é muito nítido nos times quem vai comprar a ideia, quem vai entregar aquele projeto, aquele resultado e tá junto até o fim. E você vê que a pessoa tá comprometida. Isso é uma linguagem não falada. Não tem como ensinar isso na faculdade também. Olha, vai acontecer uma situação dessa e tal, não sei o quê. Então, ufa, ainda bem que aquele cara tava lá, porque ele comprou a ideia, esteve junto o tempo todo, ajudou e tal, e não pulou do barco enquanto não entregou. Perfeito. Então, os itens e os acontecimentos de entrega naturalmente constroem confiança. Sim. Aí, esse é um item que anda junto com o caráter, né? Então, é muito batido esse negócio da gente falar assim, poxa, mas é você que constrói o seu ambiente, é você que ajuda a também dar propriedade pro líder e tal. Aquele cara que deu o comando lá em cima da floresta, ele vai ter lá embaixo assim, peraí, cara, tá tudo certo, vamos lá, meu, por que você tá inseguro? O cara apontou, meu, tamo junto. Ou seja, é aquele cara que também comunica aquilo que você tá comunicando. Então, esse cara, ele é de confiança, porque você não deu esse comando. Isso foi natural dele. A gente costuma dizer que o tempo que o líder, ele dedica fazendo esse bate-bola com o time, tendo essa troca, peraí, deixa eu ver, esse aqui então tava comigo desde o início, ajudou a entregar, dedicado, engajamento super alto. Esse aqui, cara, a gente costuma dizer que no time tem que ter o arroz de festa, né? Aquele cara que é arroz de festa. O cara tá botando todo mundo pra cima, isso aqui, esse cara tá contribuindo pro time de uma maneira incrível, ajudando a motivar o time. E
é incrível como eu não sou arroz de festa. E se depender de todo mundo que tá animado pra gente fazer as coisas, eu uso uma coisinha aqui ali, mas não dá. E tem pessoas que têm uma energia tão grande, ela contamina tanto, e ela tá fazendo isso por causa do líder. Então, essa relação, ela é construída com o tempo, e a gente costuma dizer que confiança é aquele negócio, né? Não dá pra quebrar. Não tem como colar. É uma taça de cristal. Toma muito cuidado quando você entrar nesse assunto, puto, confiança quebra ou não quebro, tem uma situação aqui, puto, vou falar que não fui eu, vou falar que foi o outro. Ser autêntico e você também chegar pro teu líder e falar assim, olha, não, aquele erro ali foi meu, eu errei, eu tô aqui pedindo desculpas e eu vou melhorar, e o que eu posso fazer? A primeira coisa que o líder vai falar, poxa, essa pessoa tem caráter, tem humildade e é verdadeira. Então, confiança tem esse fator, esses fatores aqui todos que nós comentamos, e o líder sente quem está sendo verdadeiro. Uma coisa que a gente percebe com os líderes é que quanto mais você cresce, mais sozinho você fica. Porque até ontem éramos pares, e era amigo, contava as coisas e tal. Quando um é promovido, aquele que ficou não olha mais para o amigo de trabalho. Esse cara é meu chefe, já não vou falar aquilo lá, já não vou nisso aqui. Ele já começa a se policiar com algumas coisas. Tem um conflito de interesses ali, né? Isso, e até por insegurança, né? Pô, mas será que eu vou contar isso agora? Porque agora ele é meu chefe, né, cara? Vou contar que tal coisa lá aconteceu errado e tal, não sei o quê. A relação mudou, né? A relação mudou. Então, nessa construção, ela vai passar por uma série de coisas, e a construção da confiança, ela não pode se quebrar. E é muito difícil. E ela vai se quebrar. Não é que nunca vai. Ela vai se quebrar. E aí? O que eu faço? Pega o caráter lá. Abre a tua malinha de ferramenta. Caráter. Vamos lá. Eu errei. Eu não tinha ninguém vendo, mas isso aconteceu. Talvez o meu líder nem saiba o que aconteceu. Mas eu vou lá e vou abrir o jogo com ele. Eu vou comentar. Vou pedir desculpas. E tô com ele. Porque... por isso que a gente falou aqui de não escolha a empresa que você vai trabalhar. Escolha o líder que você vai trabalhar. Mas mais fantástico de tudo, e é uma coisa também que não está nos livros, é que você, vamos dizer que tudo que nós estamos falando aqui, alguém está assistindo aqui e falou, poxa, mas eu já fiz tudo isso. E acontece algo fantástico. O meu líder foi promovido ou foi transferido. Mudou o líder. Agora eu tenho um outro chefe. E agora? Zero a conta? Como é que faz, né? Lá na avaliação de desempenho, poxa, tem um histórico lá, o que o cara falou, isso, aquilo, os resultados entregados. Então a gente costuma que resultado fica. Resultado lá em números, bateu uma meta, funcionário do mês, isso tudo fica. Aí vamos pegar o tema lá, relacionamento de novo. Chefe novo, e aí? Não vai continuar, voltou a estacar zero, filhão. Constrói tudo de novo. Pô, mas 3 anos que eu tô aqui com esse chefe, agora mudou. Poxa, a vida é injusta. Não. A vida é incerta sempre. Não tem como. E tem coisa, não tem como ensaiar. Não tem script, né? Mais ou menos quem vai ser mãe pela primeira vez. Cadê o manual? Todo mundo fala tudo, né? Mas quem é que explica como que é uma criança dentro da barriga? Não tem como, cara, é vivendo. Então, chefe novo, constrói tudo de novo. Volta do zero. Vamos lá, vamos construir confiança, ferramenta e tal. Eu passei por algumas empresas, né? Então, quando você muda de empresa, automaticamente você já entende que, tem que construir tudo de novo. Eu dei um pouco mais de sorte do que o Guilherme. Eu sempre estive no food service, né? Você já teve no... Eu já food tive service. no food service na área de tecnologia, posto de tecnologia, e em banco, né? Paraná Banco aqui, o Banco Regional de Crédito Consignado. Realmente, né? Mudou o tabuleiro do jogo, né? São outras coisas, são percebidas como valor. E aí, como o Rodolfo estava falando, tem que construir todo o seu status, seus relacionamentos, tudo do zero. Então é um novo desafio, e daí entra aquela coisa que a gente falou sobre resiliência. Você tem que ser resiliente para construir novamente seu status. E você tem que construir de uma maneira confiável, ou seja, você tem que demonstrar diariamente que você é confiável ao você respeitar aqueles valores, ao respeitar as expectativas que tem sobre você e que você tem sobre você mesmo, né?
Então, você perguntou como construir confiança, etc. Eu acho que, para quem está em cargo assim, mais de entrada, analista, etc., não lidera ainda, a confiança ela é criada diariamente quando você faz o básico, que é chegar no horário, fazer as suas entregas dentro do prazo, entregar com qualidade esperada. E aí você, que está procurando uma promoção aqui num cargo de entrada, uma maneira de você começar a se despontar e ser considerado para isso é você começar a fazer mais do que é esperado de você. Então, não fazer só o básico, porque como o Rodolfo disse, você foi contratado para ser um bom funcionário, aquilo ali já é esperado, então agora você tem que fazer mais. E é você começar a entregar com uma qualidade superior, ou então você começar a antecipar demandas para quem te gerencia, para o seu líder, e resolver a vida dele. E isso essa antecipação você consegue fazer quando você tem um bom relacionamento com o seu chefe, porque daí ele compartilha algumas coisas ali, algumas dores com você, você vai pescando as coisas, etc. Então, a confiança, para mim, quem está em cargo de entrada é assim. Se constrói diariamente em pequenas coisas. Para quem é líder, a confiança é um pouquinho mais difícil, que nem o Rodolfo falou, né? Porque você tem menos pessoas te validando. Você está num cargo onde é esperado que você dê as orientações, e não que você receba as orientações dos outros. Não vai ter ninguém ali falando, por exemplo, para um diretor, parabéns, cara, você está fazendo um ótimo trabalho, é isso que a gente espera de você. Não, é você entendendo como entregar valor para a empresa e se validando o tempo inteiro, não necessariamente sendo recompensado ou sendo parabenizado. Então exige ali um autogerenciamento, né? Então é bem diferente. Eu não cheguei no cargo que o Rodolfo chegou, ele foi bem mais sênior do que eu lá dentro do Madeiro, e nos outros cargos que ele ocupou também. Então eu não cheguei nesse nível de ter que me validar sozinho, né? De todo dia acordar e aquela vozinha que a gente tem dentro da cabeça ser uma vozinha positiva me validando o tempo inteiro. Eu não precisei disso, eu tinha pessoas me orientando. Então eu deixo mais pro Rodolfo essa parte aí de quem chegar lá no topo, porque... Mas uma coisa que eu queria falar. Eu imagino que quem chega em cargo de liderança, né, em empresas, diretores, etc., a analogia de se autovalidar é a mesma para quem é empreendedor. O empreendedor também passa por esse desafio. Não vai ter ninguém ali validando ele o tempo inteiro, dando as direções, etc. Ele tem que ter uma capacidade de autogerenciamento muito alta, né? E de autocrítica também, né? Exatamente. Autocrítica. Que entra aquilo que a gente falou sobre conseguir ser imparcial na sua análise. Então, você tem que, de alguma forma, quebrar os seus padrões e se ver e conseguir fazer uma análise imparcial de você mesmo. E daí tem várias maneiras de você desenvolver isso, né? Empreendedor é o exemplo, um dos melhores exemplos é esse. De certa maneira, quando você vai sendo promovido, gerente, diretor, CEO, um C-level de qualquer área, o que se espera dele é que ele seja empreendedor, né? E, naturalmente, quem está nessa jornada, no mundo corporativo, você já identifica que aquele cara é empreendedor, aquele cara é empreendedor, que, no fundo, o empreendedor é o cara que tem visão das oportunidades e, nas adversidades, sabe o que fazer. Então, é o cara que sabe se virar, aquele cara que dá um jeito ali, ele resolve, ele entrega, ele resolve. O empreendedor nessa jornada dele, de construir o próprio negócio, de empreender com um sócio ou não, sócio é maravilhoso, porque o sócio ele vai te falar, principalmente se for um sócio diferente de você, ele vai te falar, olha, isso aqui eu gostei, isso aqui você tá errado, isso aqui tem isso aqui. E uma coisa que acontece com já as empresas bem estruturadas têm isso muito claro, mas o empreendedor, principalmente o cara do pequeno negócio, está crescendo o seu negócio, é que ele tem que departamentalizar. É muito difícil você, agora eu sou RH, vou ter a conversa lá com o time, vou fazer as coisas de RH. Agora eu sou financeiro, contas a pagar, receber, essa virada de chave, cada hora você mudar esse conceito, ele é muito difícil, por isso que os empreendedores acabam seguindo o que eles têm mais afinidade. E aí algumas coisas na empresa dele vai ficando para trás, por isso que conforme você cresce, você tem que ir trazendo pessoas com você que vão estar nessas áreas. Contudo, o que eu imagino, assim, dando dessa trajetória toda, todos os momentos que a gente já viveu, e tanto com empresa ou no mercado, a gente usa 3 coisas no nosso dia a dia: conhecimento técnico, conhecimento administrativo e nosso comportamento. Então, o que se espera lá do cara que está na base, lá, o cara que está fazendo o produto lá no dia a dia? Que ele seja muito bom tecnicamente. Então, num restaurante, se ele é um cara da grelha, lá, o cara que está fazendo as carnes, que seja uma carne perfeita. Então, o que se espera dele em termos administrativos? Como o Guilherme falou, chegar no horário, bater o ponto.
Então, olhar lá, tá tudo certo, o olerite dele. O que se espera dele como comportamento? No máximo, trabalho em equipe e respeito com os demais. Conforme você vai crescendo, essa balança vai mudando. Então, desses 3, seria assim, quem tá na base? 100% técnico, administrativo 10%, 5% comportamental. Quando você vai assumindo já outros cargos, tô aqui um gestor de uma unidade, tô um gestor de um departamento, aí a coisa já mudou um pouquinho. Você não vai produzir todos os hambúrgueres lá. Então, tecnicamente, você tem que ter o conhecimento para direcionar, corrigir e tal, mas é 50%. Já administrativo, enquanto o outro lá é 10%, esse aí já aumentou, já foi para 30%, 50%, ele já tem que ter uma noção boa administrativa porque ele está no meio do caminho, está numa ascensão. E já comportamental, também já aumentou a sua responsabilidade, ou seja, você tem que tomar cuidado com essas ações e como você se comporta, porque você é reflexo. Uhum. E conforme você vai crescendo, essa balança ela vai mudando. Então, a gente tinha lá o cara da base, 0% comportamental, 5% administrativo e 100% técnico. No meio do caminho, isso já fica uns 50-50 para todo mundo. E lá no topo, um CEO, tecnicamente, ele tem que ter lá 10%. Ele tem que saber tecnicamente de várias áreas. Só que o volume de coisas que ele tem que saber 10% é muito grande. Não é só mais do hambúrguer. É do hambúrguer, é do DRE, é do CPV, é do CMV, é de uma série de coisas, é jurídico, é marketing, é negociação. Então, ele tecnicamente tem que saber sobre tudo isso, mas não dá para ser especialista em tudo. Então, ele tem que ter uns 10%. Administrativo, ele tem que ter uma noção boa, mas ele não é executor administrativo, ele não pode ter isso. Então, é uns 30%. E depois é 100% comportamental. Então, imagina, para vocês terem uma ideia, agora trocou o CEO da Disney. Então, a Disney tinha um CEO, ela trocou, agora tem uns 3 anos que trocou, e saiu esse CEO, ele foi demitido, e volta o senhor anterior. Porque o que estava incomodando no outro CEO? Era o comportamento dele, as crenças dele, o que ele pregava, o que ele falava. O CEO que até então estava, veio com outro discurso. Peraí, se esse cara aqui saiu, o que ele não falava? Ele não falava de A, B e C. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter esse comportamento aqui, vou falar dessas coisas. Isso serviu, tá tudo certo. Por 3 anos, tudo ok. Só que a Disney percebeu que isso aqui, que eles achavam, o board lá, achou que tinha que ter um CEO daquela maneira, um presidente daquela maneira. Isso aqui a gente achou que tinha que ter, mas não tá indo muito bem. Então, vamos voltar para outro cara lá, porque o cara entregava mais, dava mais certo, dava mais resultado. Depende muito do momento. Só um parênteses. Um era mais conservador, outro era mais progressista, uma questão mais essa? Perfeitamente, é isso mesmo. Um tema super atual, acho que foi hoje, inclusive. Botou um progressista ali, aí o cara começou a desandar as coisas e voltou pro conservador. É isso aí. Literalmente é isso daí. E que tá tudo certo. Mas quem tá errado nessa história? Ninguém. Porque o perfil necessário, o comportamento necessário para o momento era aquele que serviu até então e depois teve uma mudança. E todas as companhias fazem isso. Por isso que, seja numa formação de board ou seja num CEO, se fala aí no máximo 2 anos no cargo, 3 anos, a não ser que seja um fundador, né? Porque o cara fica um bom tempo lá. Porque muita mudança é ruim, mas ao mesmo tempo não mudar também é ruim. Então, um dos segredos é acostume-se com a mudança. A vida ela é incerta, então você vai ter que, agora mudou. Mudou o cenário. Tá tudo certo. A gente precisa ter... Aí tem uma série de coisas aí quando a gente fala de soft skills, né? Além da resiliência, quando tem mudança, você tem que ter uma coisa chamada sensibilidade. Mudou para onde? Até onde foi essa mudança? Porque uma companhia, quando muda um CEO, ela não comunica o porquê que ela mudou claramente. Tem muita especulação. Olha, esse cara é mais assim, é mais progressista, outro mais conservador, tal. Naturalmente. Agora imagina para quem tá dentro daquela companhia. Agora mudou o CEO. Esse cara, putz, tem tudo a ver comigo. Vou deslanchar. Pô, voltou o outro. E agora, né? Pô, voltou. Então, você tem que ter a sensibilidade de escutar, ler, sentir, principalmente em companhias muito grandes. Por que a companhia tomou aquela decisão? O que isso significa, né?
como que agora eu tenho que me comportar, porque isso comunica muita coisa, se a companhia agora está querendo um CEO mais progressista, quer dizer que alguns valores agora mudam e a rotina de trabalho, os valores ali percebidos mudam também. Então, aquela habilidade de você conseguir fazer a sua leitura de você mesmo, você também precisa desenvolver uma habilidade de conseguir fazer a leitura do ambiente onde você está. O que é importante agora? Principalmente agora, né? Você falou de mudança. Eu não lembro em qual livro que eu li, mas dizem que agora leva muito menos tempo para a tecnologia dar um salto que mude a rotina da humanidade, né? Antigamente, por exemplo, em 1950, um PC do tamanho dessa sala aqui para fazer tal coisa. Em 1980, levou 30 anos para você diminuir ou dobrar a capacidade de processamento. É a lei de Moore, né? É a lei de Moore, exatamente. A capacidade de processamento do computador, ela dobra a cada 2 anos. Sim, e essa analogia, ela pode ser estendida para várias outras áreas, assim. Hoje, vários valores da sociedade estão mudando o tempo inteiro. Você tem que ter uma capacidade intrínseca, assim, de se adaptar, de ser flexível, etc. E, ao mesmo tempo, você tem que saber quem é você, quais são os seus valores. Então, é quase um paradoxo, né? Não se comparar, que agora em época de rede social também, você tem muito essa questão de comparação, né? Perfeito. E aí, qual que é o segredo, né? Então, o que eu faço? Tem uma frase que a gente bate muito nessa tecla. É o seguinte, tudo comunica. Então, você está o tempo todo comunicando alguma coisa. Mudou o cenário? Peraí. Então, tinha um CEO lá que o cara era mais conservador. Naturalmente você vai ver lá os executivos, os altos cargos lá, de manga longa, gravatinha, roupinha passada, terno. Uhum. Entrou um cara mais progressista, uns caras de camisa polo, mas tal, não sei o quê. Então, mas por que o dress code, o que veste também influencia? Pô, mas eu não gosto da camisa polo, vou ter que usar? Olha, o cenário mudou. E aí, é uma coisa muito simples, né? Você tem uma escolha também, né? Você pode entrar ou não. Exatamente, perfeito. Só tem que ter consciência de que as pessoas respondem ao seu estímulo, né? Sim. Tudo comunica. E a gente costuma dizer que cada vez mais, isso já vem, é uma coisa muito utilizada, cada vez mais o mundo é de quem comunica bem. Então, se a gente fala de redes sociais, então, mais ainda. E se você está numa posição de liderança, a forma que você comunica e os meios que você comunica também mudou tudo. Sei lá quantos anos atrás, 5 anos atrás, e-mail era um negócio assim, manda um e-mail para documentar. Toc, um e-mail. Mudou alguma coisa, e-mail. Eu não sei, mas eu não uso mais e-mail. Hoje o WhatsApp é muito rápido. E como é que eu motivo? Como é que eu converso? Vamos fazer uma reunião, tem que ser presencial. Precisa? Ou dá para ser pelo Zoom, pelo Meet? Então, as coisas vêm mudando de uma certa maneira. Não adianta, você ficar preso naquilo. Mas a forma de você se comunicar e utilizar os meios mais atuais que tem é extremamente importante. Isso vem de uma skill que é você se manter atualizado. Então, assim como tem esse podcast aqui, várias empresas têm dentro da sua instalação, da sua matriz, tem lá um estúdio de podcast. Quando não tem, aluga um. E o que ela pessoal, quer? Aí, ó, 1504, hein? Isso, 1504, o melhor, né? Estamos usando aqui, ó. A gente não tem, então aqui. Tem uma vista excelente, tá? A cortina tá fechada aqui, mas olha, é uma vista diferenciada. Mas a pergunta é, por que fazer podcast? Pô, mas era tão simples. Manda um e-mail. Olha, nós estamos fazendo um podcast. Olha que coisa maluca, né? Como a gente tem que evoluir. Então, estar atualizado e entendendo essas coisas vai funcionar enquanto você estiver atualizado. E quanto você menos espera, já foi, passou. Então, e a discussão é tão atual sobre isso e o que é o certo. Pegar o caso do Elon Musk. Olha, todo mundo vai ter que trabalhar, e agora é todo mundo presencial lá no Twitter, e eu quero todo mundo se dedicando muito, e vai ter que trabalhar várias horas. O cara saiu metade do Twitter já, a galera do time dele já saiu. Então, e a metade que ficou, ele demitiu. A metade acho que depois ele deu até pra voltar uma parte, né? Pois é. Aí assim, mas olha que interessante, que atual e tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. O que aconteceu com essas pessoas que estavam lá? Elas simplesmente não querem esse modelo de gestão.
E isso é uma coisa também para quem busca promoção, para quem e é muito da nossa geração agora, é quanto o teu propósito de vida está alinhado com o propósito da empresa que você está. Perfeito. Então, se você é empreendedor, cria um ambiente, cria uma empresa que as pessoas gostem de estar lá. E quanto mais você conseguir ter os objetivos da tua companhia alinhados com os objetivos das pessoas pessoais, perfeito, porque elas serão o melhor funcionário, o melhor colaborador que você pode ter é aquele cara que está feliz onde ele está, que faz sentido aquilo que ele está fazendo, sem você explicar. Porque os teus princípios, os teus valores, o teu manifesto da tua companhia e aquilo que você acredita, como você faz, o que você valoriza, está alinhado com ele. Então, perfeito. Agora, olha a sorte de você ter todos os seus princípios lá e tal, e tá numa companhia dessa. Isso é muito difícil. Aí, troca o CEO. Ou a empresa foi comprada, né? O Elon Musk comprou lá o Twitter e ele tá colocando o que ele acredita. Tá tudo certo. O brinquedo é dele agora, né? Então, como é que vai ser agora, né? Vai ser do jeito que ele quer. Se vai dar certo ou não, o tempo vai mostrar. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém chega onde chega por pura sorte. Eu acho que de toda essa discussão que tem agora falando sobre esse modelo de gestão do Elon Musk, o que será que ele está vendo que muita gente não está vendo? Porque, de novo, o bom líder é aquele cara que está lá em cima da floresta, ele está vendo alguma coisa que a gente que está aqui embaixo não tá olhando. Então muita gente ou vai acreditar na direção que ele está apontando e vai seguir, ou não vai fazer outra coisa. Mas ele está vendo alguma coisa que muita gente não está vendo. Então ele tem satélite, ele tem celular, ele tem carro, ele tem redes sociais. O que ele está vendo que a gente não está vendo? É até difícil, né? Porque montar o quebra-cabeça do Elon Musk. Primeiro porque ele tem autonomia para moldar uma realidade gigantesca, né? Com o poder que ele tem ali. Então é difícil. Talvez global, né? Exatamente. Ele influencia o mundo inteiro. Exatamente, perfeito. Então é difícil a gente conseguir entender para onde ele tá indo, assim. Não é impossível, mas é um exercício diário, porque ele tá num nível muito... E é especulativo, né? Com certeza. Talvez seja impossível, assim, cravar, mas é meio especulativo, né? Não dá pra você dar um passo pra trás, assim, e falar assim, agora eu entendi a estratégia, né? Sim. Montar a big picture ali do Elon Musk é um negócio... Trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, a pergunta que fica é, eu sou empreendedor ou eu tô aqui no mercado, eu quero ser promovido, ou eu sou empreendedor e eu quero estar no caminho certo. O que a gente costuma dizer é que o feijão com arroz funciona sempre. Então, o que a gente fala de feijão com arroz, né? Aquele empreendedor que segue a cartilha, que faz tudo com excelência, que faz com amor, que acredita no que está fazendo, que segue os básicos, você pode não estourar, mas você vai estar muito bem. Quando a gente fala de Balance Scorecard, que é uma outra ferramenta, para a gente poder medir como é que estão... Como está uma companhia, uma empresa, não importa o tamanho dela, ela tem 4 pilares: vendas, lucro, pessoas e cliente. Então, qualquer produto ou serviço que você está vendendo, ele tem essas quatro grandes áreas. Então, cliente, pessoas, lucro e venda. Esses 4 pilares são divididos dessa maneira com um propósito. Então, se você está cuidando muito bem dos seus clientes, se você está cuidando muito bem das suas pessoas, a gente costuma dizer que esses indicadores, a forma de a gente medir tudo isso, são indicadores de tendência. Lucro e aumento das vendas são indicadores de resultado. Ou seja, cuida bem das tuas pessoas, cuida bem dos teus clientes, que a venda vai aumentar e o lucro vai aparecer. Então, quando a gente fala de fazer um feijão com arroz, é focar nisso. Quando a gente fala, mas eu não sou empreendedor, né? Eu sou um funcionário. Cara, acredita, não importa a posição que você esteja, você é responsável por esses 4 itens o tempo todo. E muitas vezes, seja qualquer nível de funcionário, ele não percebe que o que ele está fazendo vai impactar ou no cliente externo, ou em alguém que ele está convivendo e é o time.
ele está prejudicando ou não as vendas e ele está prejudicando ou não o lucro. É só essas 4 coisas. Se você de alguma maneira contribui para essas 4 coisas, utilizando o teu conhecimento técnico, administrativo e também o seu comportamental, tá aí mais ou menos alguma coisa que você vai ter que adaptar para o ambiente onde você está, para você ter uma promoção, para você saber pelo menos estar no caminho certo. Crescer, ele vai fazer sentido se a empresa que você está, os princípios dela, o que ela faz, como ela faz, esse propósito dela tem a ver com o seu. Então, isso eu valorizo muito também. É nítido como pessoas felizes e que estão alinhadas com os propósitos da companhia, elas são pessoas que crescem muito rápido, porque ninguém segura alguém que não trabalha pelo salário, trabalha pelo propósito. Eu percebi que eu fui muito feliz quando eu não importava o que estava fazendo, e propósito é algo fantástico, né? Eu sou muito abastecido pelo propósito. E tem um exemplo que a gente dá muito para propósito, é assim, eu não sei quem você gosta de praia? Você gosta de praia? Eu gosto, eu adoro. Eu Gosto muito. eu sou assim, mas tô desbotando. Mas eu sou apaixonado por praia. Eu adoro praia. Então, imagine que propósito é como você ir na praia. Quando a gente vai pra praia, poxa, é um trabalhão, né, cara? Feriadão, todo mundo vai descer junto, 3 horas pra descer pro litoral. Poxa, o carro, você tem que ver o pneu, você tem que ver porque vai passar vários dias lá, você tem que pegar uma casa lá, pô, pra um final de semana, né? Pra um final de semana. Você tem tanta coisa pra fazer, e quando você vai, cara, acontece de tudo, né, cara? Acontece de tudo. O policial para, você chega lá, onde você alugou, a cama não tá legal, aí você descobre que o chuveiro não funciona, e aí você, cara, chegou na praia, falou, não, putz, tudo isso vencemos, chegamos na praia, aí você tá lá com o teu guarda-sol, cadeira, agora eu vou curtir. Você chega lá, não tem lugar, e aí tá aquele sol estralando, eu pelo menos passo fator 200 com 1 quilo pra não ficar um camarão. Você tá vencendo tanta barreira, mas é por um propósito, é pra você chegar na praia. E aí você não tem lugar, aí você consegue um lugar, você tá tudo certo, agora eu vou pra praia, agora eu vou entrar no mar, vou ver se, eu vou salgar o corpo. A areia tá estralando de quente, você não consegue nem pisar direito, você vai correndinho pra chegar no mar e falar, pô, cheguei no meu propósito. E aí a felicidade é algo que vale muito. Então eu costumo dizer que propósito é igual praia. E infelizmente não é todo mundo que gosta de praia, né, cara? E quem já teve a sorte aqui de viajar com alguém que não gosta de praia, mas tá indo só pra acompanhar, tudo reclama, cara, tudo tá ruim, e parece que tá pior as coisas ainda, né, parece que vai piorando mais ainda. Então a gente costuma dizer que propósito é muito igual uma viagem pra praia. Quando o propósito é legal, todo o trajeto você vai curtir, vai dar tudo certo, você vai superar qualquer dificuldade e você vai curtir, você vai chegar lá, não tenho dúvida nenhuma quando você tá alinhado com o propósito. Legal. Agora, quando não tá, lembra daquela pessoa, Aí todo já mundo viu. tem um parente assim, né? Lembra aquela pessoa que quando vai pra praia, toda reclamando, não gosta, queria ter ido pra uma casa de campo. Então o propósito é um Aí pouco nada isso. faz sentido, né? O propósito, ele... acho que a analogia para a vida profissional, o propósito tem que ser o sonho que vai fazer você superar todos os obstáculos diários que são inevitáveis. Você pode ter certeza que a vida vai ter todo dia obstáculos para você chegar no seu propósito. Só que quando você sabe que você está indo no caminho do seu propósito, você vê aqueles obstáculos de uma maneira diferente, né? Você não vai ser o cara que reclama, você vai ver o cara, furou o pneu. Pô, isso acontece. Quem mandou não fazer a manutenção antes? Você vê com uma perspectiva diferente e você vai usando aquilo de combustível para você superar Trânsito, né? Trânsito, a rotina do dia a dia. Engarrafamento, 3 horas parado, tá tudo certo. Liga o som, desce do carro, já abre a cadeira ali mesmo. Vai curtindo, tem o imponderável, que é isso, cara, não tem o que fazer, não tinha como prever, vamos seguir. E tem aquilo que te dá uma bagagem pra próxima você fazer melhor, né? Tem esses dois parâmetros aí. Sim. E qual é? Agora eu aqui vou mudar a minha posição aqui. Qual é o teu propósito? Tá claro isso pra você? Isso é claro pra você? Você já descobriu? Faz tempo que você descobriu? Qual é o teu propósito? Isso é uma pergunta mesmo ou é só retórica? É só pra Se fazer vira nos 30 só pra te pegar aqui, né?
Você tem isso claro? Porque isso é muito difícil. Eu, por exemplo, meu propósito já mudou acho que umas 15 vezes, cara. Tá mudando agora que não abrindo uma empresa, não mudando de novo, vai né? se atualizando, né? Vai se atualizando. Mas é importante ter isso, né? Você tem, Guilherme? Tá claro isso pra vocês, cara? Eu acho que eu tenho um propósito meio claro, assim. Eu entendo que na minha vida, pela bagagem que eu tive, assim, até a trajetória, tem muito a ver com ajudar outras pessoas a construírem algo positivo, ajudar as pessoas a crescerem, e tem a ver com isso no âmbito também financeiro. Assim, por eu ter vindo de uma família pobre, construir um resultado legal, conseguir inspirar outras pessoas através do meu exemplo, da minha liderança ou de alguma ajuda, e fazer isso no âmbito profissional, através de negócios, contando histórias como essa aqui que a gente está contando, e no meu outro negócio, onde a gente trabalha com negócios, fazer empresas crescerem, eu vejo isso muito profundo, com um propósito. Assim, às vezes eu conto a quantidade de emprego que a gente gera, a quantidade de impacto que a gente dá na vida das pessoas, a quantidade de famílias que a gente consegue impactar, e isso para mim é gratificante, assim. Então, assim, tudo que vocês estão falando, assim, eu fico refletindo aqui que, poxa, talvez alguma coisa eu tô no caminho certo, assim, porque, assim, é muito disso, assim, de entender o propósito e, cara, vamos aí, tá dando certo. Pô, talvez eu não seja o melhor líder, talvez eu não esteja entregando o melhor que eu posso, mas eu tô me esforçando o máximo, estamos sangrando aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Acho que essa é a mensagem, né? Boa. Pô, parabéns, cara. Parabéns, porque tô arrepiado aqui, cara. Achei que... Pô, pra quem foi pego de surpresa, né? Poxa, foi muito bem. Dá pra ver que é genuíno. Sim. Então, não tenho dúvida, cara. Eu acredito no seguinte. Quando o propósito é bom, o universo ajuda, cara. Então, não tenho dúvida que essa gratidão que você tem, isso que te traz toda esse combustível para você queimar para chegar no teu propósito, vai ser maravilhoso, cara. Você tá curtindo a jornada, cara. Esse sangrar agora faz parte do jogo, cara. E assim, vai servir para contar a história e para falar assim, ó, eu consegui, cheguei lá, né? Então, não tenho dúvida que vai dar tudo certo, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Ó, agora eu queria aproveitar esse gancho que você deu, não só sobre propósito, mas assim, ouvindo vocês falarem, eu fiz algumas ligações aqui, a respeito de o que acaba sendo um dos fatores que faz a pessoa ter sucesso. Seja um cara que sai do operacional e vai crescer, ou o líder que vai alavancar ainda mais a carreira. Eu percebo que tem muito a ver também com os valores dessa pessoa, né? Com essa parte que talvez é um pouco mais transcendental, essa parte que não está no playbook, não está no livro, não está escrito na pedra. A forma como a pessoa reage a tudo isso, a resiliência, tudo isso que a gente falou aqui tem muito a ver, me parece que tem muito a ver com os valores entranhados nessa pessoa, né? Porque assim, ó, o hard skill, aquilo que eu preciso aprender tecnicamente para desenvolver, isso tem um gatilho por trás que é soft. Por que eu tenho que aprender? Ou eu vou me desenvolver mais nisso aqui. Então, o gatilho do hard é o soft. Pelo que a gente está conversando aqui, isso vem muito na minha cabeça. E um tempo atrás, o Rodolfo, eu li um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E esse cara, ele falou, dentre várias coisas que ele conta lá incríveis, ele falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro é uma regra que ele tem, que é primeiro quem, depois o que, dentro do livro. Então, valoriza primeiro as pessoas que estão contigo, depois o que vai ser feito, que é um detalhe, né, nesse caso para ele. E outra coisa importante é que ele elenca quais são as características das pessoas de sucesso, e dentre todas elas, ele tem uma, que é, ele fala que é love, em inglês, na tradução é love parents, ou seja, pais amorosos, talvez pais que te dão carinho. Ou seja, ele diz, na ideia dele, eu queria colocar essa provocação para vocês, para entender a opinião de vocês sobre isso. Ele diz na relação dele que pais amorosos também compõem o conjunto de itens, de critérios que uma pessoa precisa ter, de valores dentro dela, para ela conseguir ir bem na carreira, para conseguir fazer uma empresa de sucesso como empreendedor. Isso linkando ao que o Jim Collins falou, com o que a gente está falando aqui de valores, assim, me parece que essa pessoa, para ter sucesso, não depende só dos livros que ela vai ler
ou do desenvolvimento técnico que ela vai ter durante a parte acadêmica ou empresarial. Eu acho que me parece ter uma coisa talvez espiritual, talvez transcendental, que faz ela reagir a tudo isso. Porque veja bem, o que faz uma pessoa fazer mais do que ela quer? Sabe, pô, esse governo aí, por que faz eu trabalhar aqui se, pô, o governo vai levar 20% do que eu construí na minha empresa? Sabe, me parece que é uma coisa muito, pô, muito profunda, cara. E eu queria que vocês me dissessem, o que vocês acham que é isso? Olha, a pergunta difícil, complexa, é uma mistura de várias coisas, assim, deixa eu até ver como eu vou responder isso aqui. Mas, primeiro, começando ali sobre pais amorosos, eu acho que isso, nós como humanos, nós temos um período ali de desenvolvimento onde a gente é alimentado pelo externo, né, eu não gosto de usar esses jargões, mas com crenças, com coisas que são embutidas na gente, né. Pelo que me parece, pais amorosos vão colocar em você crenças que são mais favoráveis para que você tenha sucesso no mercado de trabalho, na vida, e faz muito sentido. Não acho, como o Jim Collins, pelo que você falou, explicou, não acho que isso seja determinante. Acho que hoje a gente já tem conhecimento para entender como funciona a mente e como a gente pode se desligar dessas coisas ou reviver esses traumas, enfim, uma série de coisas aí que até foge da minha alçada aqui, mas hoje eu acho que a gente consegue contornar, né? Essas coisas foram colocadas na gente quando a gente estava nesse período de desenvolvimento. Agora a parte de espiritualidade, de filosofia, com certeza está tudo muito misturado mesmo. Hoje eu e o Rodolfo, a gente estava tendo uma conversa super complexa, né? Sobre o que sobre consciência, sobre corpo, enfim. E é muito difícil, esse tópico é muito difícil mesmo. Mas uma coisa que eu vejo em comum de todas as pessoas de sucesso que eu acompanho hoje em dia essas pessoas, elas são muito espiritualizadas. Elas praticam exercícios espirituais no sentido de meditação, elas fazem o tempo inteiro análises delas mesmas, né? Coisas que antigamente não eram valorizadas. Então não sei se o Jim Collins é um livro um pouco mais antigo e talvez isso não existisse naquela época, mas hoje eu vejo muito isso. Então ter esse lado espiritual aflorado, desenvolvido é importante sim, porque de alguma maneira essas características vão te motivar, né, para você perseverar no dia a dia, aqui no plano material, vamos assim dizendo. Agora eu vou jogar um pouco pro Rodolfo aqui, que ele tá rindo enquanto eu falo, porque é cabeludo esse assunto, mas tá super ligado, faz todo sentido, tá? Eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o Jim Collins, ele é fantástico, né? Empresas feitas para crescer, empresas que duram séculos, tem vários livros e tal, eu sou fãzaço dele. Eu concordo com ele da seguinte maneira. Eu acho que uma forma de você crescer, vou dar um exemplo muito simples aqui, seja empreendedor, seja dentro do mundo corporativo, é o que a gente costuma dizer lá de efeito espumante, né? Ou seja, é a base que empurra a rolha, ou seja, é a base que empurra o teu negócio, as pessoas que... Imagina um cara que começou o negócio hoje, tá lá perseverando e tal, tudo mais. Natural que o cara não vai fazer tudo perfeito. Natural que não vai estar tudo pronto. Mas alguém vai lá experimentar o produto do cara, fala, cara, foi feito com tanto amor, tanto carinho. E os nossos pais, eles eram assim. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. E esse melhor é porque tem um elemento que é amor, que é paixão. Então, não é uma competência, não é uma soft skill. Isso é uma coisa que tem gente que se apaixona, entra numa empresa lá que os propósitos estão muito alinhados e tal, a pessoa se apaixona pela empresa. Tem gente que fala, pô, mas como é que o cara trabalha 30 anos na mesma empresa? Teve dificuldade em 30 anos? Teve altos e baixos? Trocou governo? Trocou CEO? Aconteceu 30 anos aconteceu de tudo, cara. E às vezes a empresa não durou 30 anos. E o funcionário o funcionário ficou lá 30 anos. Então, tem esse elemento. Eu acho que a tradução dessa questão de pais, que ele quer dizer, tem a ver com isso. Os pais cuidam dos filhos
como algo incondicional. Você já é pai? Eu sou. Tenho uma filhinha de 7 anos. O que você faria por ela? Absolutamente tudo. Eu tenho uma menina chamada Júlia, 13 anos, Marcos Vinícius, tá com 8, encomendei mais um, tá aqui assistindo a gente também, mais uma, na verdade, é Heloísa, que vai nascer agora em março. E existe uma coisa na relação de pais, por isso que eu deixei o Guilherme falar primeiro que ele não é pai ainda, dos pais com os filhos, que a gente pode chamar de várias coisas, cara, mas eu vejo que é sobre-humano, porque é uma pessoa que você tá gerando, cara. É maluco isso. Então, não dá pra explicar aqui como é que salta de paraquedas a sensação que é. Muito menos de ter um filho. Então, ter um filho, essa questão do pais amorosos, é uma coisa que você não esgota o quanto você vai falar. E aí, levando pro lado corporativo, é muito natural você, quando é líder, depois que você é pai, você não olha mais para um outro profissional como uma pessoa, um ser, um cara que está competindo tanto com a parte boa quanto a parte que a pessoa precisa melhorar. Você olha como filha de alguém. Você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, essa pessoa chegou até aqui e os pais dessa pessoa com certeza estão ajudando essa pessoa até agora. E às vezes essa pessoa não tem pai e mãe. E você tá lá liderando aquela pessoa. Você é pai e mãe também daquela pessoa. É praticamente o pai da pessoa, né? E aí a pessoa que tem um negócio ou tá buscando algo, você interagir com isso te dá uma força incrível. Porque é além. Você não vai se incomodar. A gente costuma dizer que um cara que tá lá preso, né? Ele, pra mãe dele, sempre vai ser o filhinho que, poxa, alguém fez alguma coisa errada lá e prenderam ele, né? Mas esse sentimento não se explica. E o cara pode, sei lá, ser um serial killer, alguma coisa assim. Mas pra mãe, o filhinho dela. Então eu acho que ele quis, de certa maneira, trazer um pouco esse elemento ali pro nosso game, que isso também tá relacionado né? a tudo fazer sentido, né? E eu vou um pouquinho além, se eu puder contribuir. Difícil competir com o Jim Collins, né? Mas eu vou tentar ir um pouquinho além, que é o seguinte. O que é sucesso? Essa definição de sucesso, ela é muito relativa. Então, pra mim, sucesso é eu deitar todos os dias na cama e eu sempre imagino que eu quero deitar cansado, eu quero deitar lá, esgotado, mas eu quero deitar na cama e eu quero que o Papai do Céu chegue pra mim e, poxa, e ele fale só uma coisa, que pra mim isso vai ser ótimo. Obrigado por me ajudar na construção da existência que ele criou. Isso é profundo, hein? Então, isso tem a ver com aquela parada de transcendência que a gente tá falando aqui, né? Então, ajudar o próximo, pô, como é legal, né? Você vê uma pessoa sendo promovida, um negócio dando certo. Cara, tem tantas horas ali, tem tanta dedicação, tem tanta coisa envolvida. E eu sou da área de food service. Eu entro num restaurante, tem olha ali, esse prato, não sei o que, tal. Mas eu não reclamo. Cara, mas veio errado meu prato. Eu fui num restaurante esses dias, olha que coisa engraçada. Eu pedi um ravioli com um molho creme fungo lá. Chegou sem o ravioli. Só o molho com a carne e tal. Cadê o ravioli, né? Mas eu não reclamo, cara. Porque eu pedi o ravioli. Eu falei com jeito, né? Falei, olha, eu acho que tá sem um ravioli aqui. Aí o garçom que olhou assim e falou, poxa, é verdade, cara, não tá aqui o ravioli. Peraí, voltou com o prato lá pra cozinha. Pelo menos ele não falou que você comeu e tá pedindo outro, né? Mas foi na hora. Mas assim, a minha visão já muda um pouquinho, porque assim, sou cozinheiro também, né? Então, eu sei o que é quente, corrido e úmido dentro da cozinha e o cozinheiro nunca é visto e nem é lembrado, né? E todo mundo fala, nossa, que ótimo, legal, não sei o quê. E dá gorjeta pro garçom, né? Então, mas o povo veio assim, um ravioli. Cara, olha que coisa maluca, né? Eu pedi um ravioli com molho e veio ser um ravioli. Mas eu não consigo mais reclamar, brigar, porque eu sei que aquele prato ali é um de 200 que o cara já mandou pra delivery, mandou no restaurante, mandou não sei o quê.
Fora que depois disso tudo ainda ele vai ter que limpar a cozinha, que não sei o quê, e às vezes faltou alguém. Então, tem uma série de coisas envolvidas. E no fundo, me vem esse lado um pouco mais humano, um pouquinho assim, peraí. Essa mesma pessoa que tá lá, também sou eu em algum momento da minha vida que eu tô lá também. E agora? E eu acredito muito que a gente é um agente transformador. Ou seja, se eu sempre tive um chefe que sempre gritou, falou palavrão, e depois o outro. Peraí, eu vou ser? Não, eu vou transformar. Eu vou fazer diferente. Mas eu quero fazer melhor. Diferente pra melhor, né? Então, eu acho que isso... Eu só tenho esse objetivo de fazer isso porque eu quero chegar todos os dias, deitar na cama e o Papai do Céu falar, poxa, obrigado por me ajudar na criação, porque isso fez sentido pra mim. Valeu o dia, foi um dia honesto, né? Quando a gente brinca e trabalha, hoje foi um dia honesto. Mas lá no fundo, pra mim, isso é o meu norte, assim. Isso é incrível, isso é incrível. E assim, até continuando esse assunto, assim, da transcendência, olha só. Cara, me parece que existe uma força maior nessa pessoa que faz ela tomar essa decisão. E esse é até o meu ponto, quando eu falei dos Love Parents, eu não estava me referindo exatamente à criação que aquela pessoa teve, mas sim à força maior que empurra ela para tomar a decisão de, sendo um analista, falar assim, cara, eu, além de fazer o trabalho de analista, eu vou andar mais uma milha. Que força é essa? Esse é o meu ponto, assim, me parece que isso vem de um humano. Então, não dá para se ler num livro. Sabe? Vocês não concordam com isso? Assim, cara, se o teu pai ou tua mãe não te passou esses valores de dar outra face, sabe? De se entregar mais, se esforça que lá no final tem um resultado. Esses conceitos que, cara, é ensinado, porque isso não é lógico, isso é contra-intuitivo. Você dizer que se você se entregar pro teu trabalho, você vai ser recompensado, não parece intuitivo. Parece intuitivo assim, ó, se eu fizer uma gambiarra aqui, eu vou sair na frente. Se eu puxar o tapete do meu amigo, eu vou sair na frente, eu vou ser visto. Se eu falar mais de mim, exaltar o meu ego, as pessoas vão ver os benefícios que eu entrego para a empresa. Entende onde eu tô querendo chegar? Assim, que existe um conceito, uma quantidade ali, um cluster de valores que vem de algum lugar, independente de onde vem, né? Seja qual fonte for, mas eu acho que esse combo precisa estar dentro da pessoa para ela dar esse próximo passo. Você não concorda? A gente tem duas pessoas, né? Geralmente dois perfis, assim, no dia a dia. Aquelas pessoas que o ambiente interfere nelas, ou seja, as condições do ambiente ali é o que tá moldando ela e tudo bem, ela vai seguir aquilo. E normalmente é a pessoa que vai fazer o feijão com arroz e não vai fazer o algo a mais. E tem aquelas pessoas que influenciam o ambiente, ou seja, ela faz o algo a mais. E da onde isso tem origem, né? É de uma coisa que, assim, essa pessoa muito provavelmente ela descobriu na sua trajetória, ou às vezes exemplos dentro de casa, ou do que ela vivenciou naquele período da infância, de 1 a 7 anos, depois de 7 a 14, ela vivenciou algumas coisas e ela pôde entender as recompensas. Só que isso não é muito claro. Só que é um chip que foi tem uma impressão lá. Ou seja, o pai que passou por uma família que passou por uma adversidade tão grande e a criança pode ter 2 anos, 3 anos, ela entende muito bem o que está acontecendo, ela sente isso. E ela sente também as recompensas do esforço, daquela superação. Então, quando a gente vê pessoas, e isso é muito comum, que tiveram uma trajetória de vida que não teve nenhuma adversidade e não teve superação, ela ainda não passou pela adversidade. Ela, naturalmente, mas por que eu vou fazer a mais sendo que tá tudo bem, ó, tá certo, ó, feijão com arroz e tal. Aquela pessoa que passou pela adversidade e tá vendo, ela tem uma visão maior das coisas. Ela consegue entender que o que ela tá fazendo ali, que tem ela fazendo, e tem mais 2 pessoas ali no departamento fazendo a mesma coisa, ela pensa assim, poxa, se só um fizesse, não seria melhor? E aí tem outras pessoas que, além do cara fazer por ele olha outra pessoa lá que tá com um rendimento muito menor e ela fica indignada. Pô, cara, faz pelo menos o feijão com arroz, cara.
Ela não espera alguém cobrar aquela pessoa. Ela vai lá, pô, faz o feijão com arroz. E ela não vai tomar aquela decisão, ó, se o outro não tá fazendo, eu vou fazer também. Não, então eu vou fazer aqui, ó, menos que o feijão com arroz. Essas pessoas, muito provavelmente, elas tiveram uma trajetória e elas experimentaram o sabor da superação. Eu acredito muito nisso. Então, numa entrevista, é natural o entrevistador falar assim, conta um pouquinho sobre você. O que você já fez? Você veio da onde? Ah, e seu pai, como é que era? E o que você faz na tua folga? Todas aquelas perguntas é para você identificar o quê? O que formou essa pessoa no meio do caminho? O que ela já viveu? O lastro ali, né? Então, eu tive uma experiência, isso comovente até. Era uma menina que foi indicada por um outro funcionário que falou, olha, é minha namorada, eu queria indicar ela pra trabalhar aqui, ela nunca trabalhou. Ah, tá bom. E eu tava contratando pra um restaurante, e na entrevista uma pessoa muito simples, e ela falou, olha, a vaga que tem é de cozinha, e assim, as condições são essas, e a gente sempre fala como é trabalhar num restaurante, trabalhar na cozinha. Olha que a gente faz limpeza, tem recebimento de mercadoria, trabalha em pé o dia todo. Então tem algumas coisas que parecem básicas, mas às vezes tem gente que não imagina, não, pô, mas na cozinha trabalha em pé o dia todo. Pois é, não em tá pé o dia consciente, todo, né? né? Não tem cadeira? Não tem Não tem cadeira. ar-condicionado? Não tem. Então a gente explica bem direitinho pra pessoa já chegar ali e falar, ó, pá, tá tudo certo, fui contratado pra isso, tá tudo certo. E aí, natural, quando é uma indicação, a gente, tudo bem, ela não atendia muitos itens, uma pessoa extremamente retraída, não conseguia conversar direito. E eu entrevistei e a próxima fase, olha, eu vou marcar pra você então, fazer a gente chama de um dia de experiência de trabalho, a pessoa vir aqui trabalhar e tal, não sei o quê, e ver como que é na prática, porque você explicando a pessoa não entende. Tá bom, e marcamos essa data e eu fui pra essa pessoa que indicou, falou, cara, acho que não vai dar certo, cara, vamos, ó, marcamos aqui, o próximo dia ele falou assim, olha, tô namorando com essa pessoa não tem os pais e inclusive não tem nem onde morar, e tá morando comigo e a gente tá apertado de grana, mas se não der certo, tudo bem. Então, o cara jogou baixo, né, cara? Eu não sabia se, putz, né? Não sabia se ele tava sendo genuíno ali ou se ele tava... Aí, tudo bem. No teste, já foi aquele teste que ela já sabia o que ia acontecer, né? Porque ela já tinha as dicas ali e tal, não, faz isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Beleza, contratamos e tal. Passou. A menina trabalhou e a gente veio saber, assim, depois de 2 meses que essa pessoa estava grávida. E aí, naturalmente, a gente fala, poxa, cozinha com uma pessoa grávida, a gente vai ter que encaixar em outro lugar, imagina uma pessoa tímida. Só que essa pessoa, ela venceu a timidez, ela não tinha os pais, tava morando com o namorado, assim, numa situação, assim, extremamente humilde. Ela, conforme a gravidez foi evoluindo, a gente colocou ela no atendimento, e aí, imagina uma pessoa que tímida, só para interagir na cozinha já era difícil, venceu a timidez, melhor atendimento que ela podia dar, ela deu. E ela, com todas as situações assim, que, poxa, essa contratação não vai dar certo. Essa pessoa ficou anos, o namorado saiu da empresa, ela foi promovida, foi para um cargo de coordenação de salão, coordenação de cozinha, nasceu o filho, voltou e tal, não sei o quê. E hoje, essa pessoa é uma gestora de um restaurante pleno, um restaurante que foi investido ali 4, 5 milhões, e ela tem abaixo dela 45 pessoas. 2 coisas chamaram a atenção e 2 coisas me comovem dessa história. Como eu disse pra vocês, cozinha tem que lavar. Então, tô eu um dia no restaurante, um dia que no horário lá que tinha que lavar a cozinha, e tinha um funcionário que tava lá com a vassoura assim, bem devagarzinho, né? Ela foi lá, pegou a vassoura na mão dele e falou assim, é assim que esfrega o chão. E só que tava assim, sei lá, com 8 meses.
e esfregou e tal, tudo mais. E aí a galera de cozinha, aquele negócio, né, cara? Todo mundo foi abaixo e tal, tudo mais. Só que essa postura dela na vida de eu vou enfrentar, eu vou fazer, e ela nunca olhou pro lado. Ela superou o que ela estava fazendo. E aí vem aquele negócio, qual que é o combustível dessa pessoa, né? O que ela tá tomando, né? Isso eu fico... O que ela tá tomando? Fico Porque refletindo, cara. ela superou formação que ela não tinha, as condições familiares que ela também não tinha. Era muito claro que todo mundo que estava ali, putz, essa pessoa não vai dar certo. Inclusive eu cometi esse erro. Poxa, o líder desacreditar no potencial das pessoas. E aconteceu totalmente ao contrário. O que é isso? É predestinação? O que é isso? Então, eu acho que algumas pessoas, elas sentiram o gosto da superação. E é por isso que a gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Parece pequena uma conquista quando a gente olha de fora. Às vezes, para uma pessoa vencer a timidez, é uma conquista tão grande que naquele momento ela aprendeu que, pô, daqui é o céu, cara. Daqui é o céu. Então, quando você experimenta o sabor da superação e você vence você mesmo, acabou. Tudo é possível. E o maior vilão das nossas carreiras é a gente mesmo. Não vou conseguir. Não vai dar. Isso não é pra mim. Isso daí... E a pessoa mesma, e a gente fala isso, os autossabotadores, não sei o que, os pensamentos e tal. Então, olha como uma pessoa que tinha todas as condições para não dar certo, superou, é exemplo hoje, e tá vindo aqui, e eu não tô falando de um líder, eu não tô falando de um CEO que eu trabalhei, de um diretor que eu tive, eu tô falando de uma pessoa que ela ensinou uma coisa, nenhum livro vai ensinar. E que é uma coisa que você tem que vivenciar. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as pessoas que trabalharam com essa pessoa lembram e vão falar assim, poxa, essa pessoa é diferenciada. Então assim, eu não sei dizer ao certo o que abastecer essa pessoa. Eu acredito que quando você supera uma barreira simples que seja, então, um medo, uma insegurança, quando você vence isso, a felicidade está do lado de lá da superação. Então, superou, a felicidade está ali, ó. O pote de ouro do final do arco-íris está ali. Venceu esse, acredita que você vai vencer qualquer outro desafio. Aí a pessoa aprende isso. Porque quando a gente fala da formação humana, o nosso cérebro, uma das maneiras de preservar a vida é que o cérebro economize energia. Fica onde está. Isso, a humanidade chegou até aqui porque esse foi um dos elementos que fez a gente chegar até aqui. Só que isso não tem mais. Você vai ter comida, cara. Você vai ter... Tá na abundância, né? Não tem mais hoje escassez. o mundo é abundante, né, cara? Nossos ancestrais estavam lá morando em condições, poxa, vivendo em condições muito difíceis. Então, esse elemento que nós tínhamos, esse instinto de, olha, fica parado, economiza energia porque você não sabe se você vai comer amanhã, não precisa. Então, é ao contrário algumas coisas hoje. E levando para o lado um pouco mais transcendental, eu acho que esse é o nosso papel como ser humano. É a gente superar os nossos instintos, a gente superar essa limitação humana para a gente ir para um próximo nível. E esse jargão batido, né? Que olha, se um pode, todo mundo pode e tal, tudo mais. As condições têm que estar favoráveis, tem que ter equidade, não tem jeito. Mas essas pequenas conquistas, que parecem pequenas para quem está olhando de fora, elas têm um valor muito grande. E aí, dali, o céu é o limite. Então, quais foram as minhas superações que eu tenho que me abastecer e lembrar delas para eu combater esse meu instinto de, olha, para e economiza, tá tudo bem, fica aí paradinho. Então, quando a gente fala sair da zona do conforto, é muito isso. E quando você vence a zona de conforto e você conquista, você supera, aí é uma adrenalina que você tem que continuar. Mas eu acho que está muito ligado, assim, a exemplos e momentos que a pessoa passou, porque, olha, é possível. E a gente vê as pessoas que não crescem, que estão lá estacionadas ou estão com medo de crescer,
como naquele filme Coach Carter, que um dos alunos fala pro professor lá, né, pro treinador: o nosso problema não é ter que fazer as coisas, a gente tem medo da nossa luz, não da nossa escuridão, né? A gente tem medo do nosso potencial, que a gente pode ser muito, é isso que dá medo. E o nosso papel como formadores de pessoas e de times é justamente, vamos lá, cara, vai dar certo. Então vamos, não tenha medo, vamos superar esse medo. E aí, É isso aí. vai embora, né? Legal, que legal. Que papo legal a gente teve hoje, gente. Eu queria só, assim, pra gente ir pros finalmente aqui, senão a gente vai varar embora falando, porque eu vou emendar numa pergunta e na outra, você sabe, a minha pergunta é meio capciosa, assim, ó, ela abre o jogo, ó. Mas, o que vocês dão de conselho, então? Vocês estão no meio de uma empreitada agora, numa nova empreitada. O que vocês dão de conselho pra quem tá nesse momento de inflexão, assim, de eu quero dar o próximo passo, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. E aí, se quiser já emendar no jabá também, fiquem à vontade. Boa. É, Pode cobrar esse conselho ou não? Pode cobrar esse conselho depois? Opa! Isso aí. O que eu dou de recomendação, né? Principalmente para quem hoje é um CLT, acha que está estagnado na carreira e quer dar o próximo passo, né? Hoje você tem muitas ferramentas, né? Primeiro, descobre o que é importante para você, descobre suas forças, faça uma avaliação honesta de quem é você, quais são seus valores, onde é que você tá. Segundo, faça um exercício básico de descobrir onde é que você quer estar daqui a um tempo e veja se a vida que você leva hoje está te levando na direção de onde você quer chegar. Seja honesto. Tira todas as máscaras, desliga o seu ego e fala, cara, o que eu tô fazendo hoje não tá me levando para onde eu quero ir. Essa seria a maior dica. Às vezes a gente fala que quer alguma coisa e leva uma vida totalmente desalinhada, né? Tem ações totalmente desalinhadas. Então faça essa autoavaliação. É um exercício simples, mas muito difícil. Porque essa autoavaliação, né, da gente conseguir levantar os nossos defeitos e, enfim, é um negócio que a nossa mente tenta nos sabotar pra gente não fazer, né? Porque é muito dolorido. Pra quem é empreendedor, tá começando agora ou tá num ponto de inflexão, eu acho que... Eu tô começando agora, né? Um mês. Mas eu acho que uma dica valiosa é aquele negócio do propósito, né? Tenha muito claro o seu propósito, porque é o seu propósito que vai te dar força para você superar os pequenos obstáculos que vão aparecer para te ensinar alguma coisa ao longo do dia. É inevitável, não ache, por exemplo, que quem é hoje um grande empresário, por exemplo, o Junior Durski ali do Madeiro, que hoje vende hambúrguer, tem 270 operações. Ele teve que aprender uma série de outras coisas, aprender sobre vendas, aprender sobre gestão de pessoas, etc. E o que fez ele passar por esse obstáculo? Ele tinha um propósito muito claro de ter o melhor hambúrguer do mundo, né? Então tem um propósito muito claro do que você quer fazer, porque isso vai te ajudar no dia a dia para você superar os obstáculos que a vida vai te jogar. A vida é caótica e você tem que se divertir nesse processo. Então, tem um propósito bem claro, faz uma frasezinha, coloca no seu quarto, lê todo dia, vai se atualizando, também não precisa ser escrito em pedra, mas entenda qual que é o seu propósito, por que você está fazendo as coisas, porque é isso que esse propósito que vai te alimentar, vai te dar combustível para você ir perseverando dia a dia. Essas são as minhas dicas. Eu vou complementar que o Guilherme falou. Pega uma folha, escreve. Onde que você quer estar daqui 20 anos? O que você vai estar fazendo? Mas escreve com o coração. Depois disso, fecha os olhos e aí faz um exercício muito simples. Qual é o sentimento quando você chegar lá? Se imagina. Tô lá, cheguei. Qual que é quem vai estar com você? Então, nenhum palco, nenhuma palma vai ser tão valiosa quanto aquelas pessoas que você quer que batam palmas para você. Então, escreve no papel, fecha os olhos. Qual que é a sensação de chegar lá? Imagina, o que você está sentindo? Como é que é? Quem está com você lá? Você quer viver isso? Faz esse exercício. Por que isso é importante? Porque
toda vez que você tiver qualquer situação, você vai fechar o olho e vai falar, peraí, eu sei o que é estar lá. E é isso que é o bacana do ser humano, né? E aquela voz interior que você conversa o tempo todo, se ela estiver falando algo que não é daquele momento de reflexão que você fez para chegar lá, se ela tá te sabotando, briga. Mas briga muito, sem dó. Porque ela simplesmente é o nosso instinto falando, peraí, não se esforce, economiza energia e tal. É só isso. E quando você colocar isso no papel, pode colocar o sonho maior que você tem, porque quanto mais você visualizar, mais você sentir, mais você vai saber para onde você está indo. Então, assim como é a construção do ser humano, né? Então, mentaliza, sente, executa e começa a caminhar. É caminhando que a gente descobre o caminho. Não tem jeito. Se não der o primeiro passo, você não vai dar o segundo. Então, tira as amarras, esquece a perfeição, feito é melhor que perfeito e caminha. Porque se você sair do lugar, você já vai aprender, você já vai ver. E cada conquista, cada superação, você grava isso, celebra, aprende a comemorar. E a gente, muitas vezes, a gente põe um peso nas nossas costas e quando a gente conquista alguma coisa, nem a gente celebra a gente mesmo, né? Olha, putz, superei isso. Tá, agora eu vou buscar tal coisa. Não, cara, celebra. Abre uma garrafa de vinho, toma um uísque, abraça a pessoa que você ama, compartilha isso, porque isso vai te levar lá para aquele momento, para aquele sentimento lá que você teve, daquele sonho que você, poxa, como que é aquele sonho e tal. Então, esse exercício ele é uma forma da gente materializar aquele sonho que às vezes tá lá atrás, né? E às vezes acontece muito o seguinte, né? Com 30 anos, 35. Poxa, mas quando eu tinha 12 anos eu queria ser juiz. Ah, eu não sou. Então, assim, se você não tá fazendo o que você gosta, aprende a gostar do que você tá fazendo. Porque você tá com essas condições para você usufruir da melhor maneira. E a vida te colocou aquilo ali por algum motivo. Curte isso, fecha os olhos, lembra daquela sensação, de onde você vai chegar, não perde esse alvo de vista, porque eu não tenho dúvida quando você coloca o coração naquilo que você está fazendo, quando você tem muita fé que você vai chegar lá, só vão te parar se for uma coisa assim muito, olha, um acidente, uma coisa que, e olha lá ainda, porque a gente não tem ideia do potencial que a gente tem, e muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial. Então, acredite no seu potencial, busca sem parar. E se você não chegou lá, não acabou ainda. Então, quantas pessoas tem, sei lá, Bill Gates, ele já parou? Olha tudo que ele fez, ele não parou ainda. Tem lá a Melinda Foundation e tal, construindo, tá fazendo, tá buscando. Porque ele não chegou lá. Ele conquistou, e ele não para, porque o que tá abastecendo ele também? Esse sonho de alguma coisa que ele tá chegando lá. E quando você chegar lá, se você ainda tem 30 anos, 32, 33, chegou lá, você não tem a dúvida, cara. Vai dar uma adrenalina tão grande, uma felicidade tão grande, você vai falar, pera aí, eu posso mais. Chuta a bola de novo, né? Chuta a bola de novo. Chuta a bola de novo e corre. E aí, não para mais, né? Legal demais, gente. É transcendental essa conversa aqui. Muito, muito bom mesmo. Obrigado, Rodolfo, Guilherme, por esse papo. Foi incrível mesmo. E eu queria que vocês deixassem os contatos, as redes sociais para quem tá ouvindo. Não sei se tem um @, para seguir, tem, site. Contém. Podem me seguir lá no Instagram, Rodolfo M. Machado. O teu é? O meu é @gbatistotti. E a gente pode passar do PowerMind ou vamos esperar um lançamento? Pode. Pô, nós estamos para lançar. O que acontece? A gente está modelando essa empresa. A gente já sonhou ela, a gente já colocou no papel, a gente já tem tudo como ela vai ser. Nós estamos modelando e a gente vai fazer o lançamento da PowerMind Academy,
muito em breve, no dia 11 e 12 de fevereiro, agora de 2023, a gente vai fazer um curso de imersão de 2 dias e o objetivo é levar um pouco disso tudo que a gente falou aqui, mas é potencializar todo esse poder humano que a gente tem. E o objetivo é a gente conseguir transformar a vida das pessoas. Então, mais do que uma palestra, mais do que um curso, mais do que um conteúdo, o que a gente quer é transformar as pessoas para algo melhor. Então, seguem lá também o Power Mind Academy, CWB, no Instagram. Tem LinkedIn também. A gente tá modelando ainda, mas eu não tenho dúvida, pelo que eu já sonhei aqui, o que tá no papel, o que tá nas nossas mentes aqui, o nosso coração, vai ser algo muito bom, vai fazer muito bem para as pessoas e vai ajudar o próximo. A gente vai ficar muito bem. Eu não tenho dúvida que eu vou deitar a cabeça no travesseiro, o Papai do Céu vai chegar para mim e falar: obrigado, filho, por me ajudar na criação. Perfeito demais. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, pelo papo. Foi incrível, aprendi demais, tá? Conversando com vocês. Refleti e reaviver algumas coisas aqui, algumas memórias que estavam adormecidas também com esse papo. Então, obrigado de novo por vocês. E obrigado também a você que acompanhou a gente até aqui. E sigam esses caras aqui, que a história é incrível que eles estão construindo aqui agora. E até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês também. Boa, obrigado a gente próxima. que agradece aí. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.